E agora, presidente Joe Biden? Com essa pergunta, nós abrimos esta edição do programa semanal 4 Ases. Toda semana trazemos para você 4 especialistas que examinam os temas que movimentam o nosso dia a dia e trazem uma pitada adicional de informações para que você possa analisar esses acontecimentos equipado e equipada. Temos, então, esse tema, Joe Biden recém-instalado, presidente dos Estados Unidos, e já tem mais um enrosco, mais um problema aquecendo e se desenvolvendo no Oriente Médio, sempre Oriente Médio. O Moisés Rabinovici vai trazer essa informação para nós daqui a pouquinho, abrindo o programa. E o boom imobiliário? Pois é, nós acabamos de ver que a economia do Brasil encolheu mais de 4%, no entanto, né, enquanto os serviços sofrem, enquanto a indústria sofre, o ramo imobiliário parece que está aquecido, crescendo, vendendo e construindo. É o Humberto Casagrande que vai tratar desse assunto com a gente daqui a pouco. Gilmar contra todos, é o Gilmar Mendes, né? Parece que essa história é contínua, né? Ele está sempre tomando umas decisões ali que mexem com a opinião pública e mexem com o Walter Maerovitch também, que vai trazer essa análise para nós daqui a pouco, mais adiante no programa. E para encerrar, a política contaminada pelo coronavírus. Esse assunto vai ficar com o nosso analista político, Ibsen Costa Manso, e o coronavírus parece que pegou um viés de alta e que ninguém consegue enxergar onde acaba e está mexendo profundamente com tudo que acontece na política também. Vamos, então, rapidamente ao primeiro bloco. Com você, Moisés Rabinovici. Vamos ao Oriente Médio. Numa semana de violência e alta tensão com a entrada de Joe Biden no Oriente Médio, o Papa Francisco decidiu ir à Terra Santa, terra de guerras. Ele chega para 5 dias no Iraque, antiga Mesopotâmia, berço da civilização em que brotou o Jardim do Éden, nasceu o patriarca Abrão e Noé construiu a arca. Faz um dia que uma chuva de 10 mísseis desabou sobre uma base militar sob o comando dos Estados Unidos. Antes, aviões americanos bombardearam uma base de milícias pró-iranianas, no primeiro ataque desfechado pelo presidente Joe Biden. No dia seguinte, Israel disparou mísseis em alvos do Irã na Síria. É a lei de talião dos tempos bíblicos. Olho por olho, dente por dente. Há muitas retaliações esperando o momento certo. Irã e Estados Unidos querem renegociar o acordo nuclear de 2015, rompido por Trump. Enquanto não sentam à mesa, trocam tiros. Israel acusa o Irã de terrorismo ambiental. Um petroleiro vazou 1.000 toneladas de óleo que atingiram 90% de suas praias. E agora Joe Biden acusou o presidente saudita, o príncipe saudita, aliás, no poder de mandante do assassinato e esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi em Istambul, mas não o puniu, porque o reino saudita é comprador de armas e estratégico parceiro para a paz na Terra Santa. Os cristãos são minoria no Iraque. O Papa marcou com o grande Ayatollah Al-Sistani um encontro em Najaf. O mundo fica em suspenso. Vamos aos outros ases. Ibsen, Humberto, Casagrande, quem quer começar? Vamos lá. Eu posso Começo começar. eu, então. Vai com o Ibsen, então. Vai no Ibsen, por favor. Vamos lá, Ibsen. Depois o Casagrande. Rabino, sempre os democratas têm os democratas norte-americanos têm essa imagem de serem mais pacifistas do que os republicanos, não é verdade? Agora, por outro lado, sempre que assume um democrata, há um ato de guerra, né? Isso é para quê? Para dar um pouco mais de autoridade aos democratas? Você acha que isso é um jogo de imagem? Eu acho que
que o que Biden fez foi mandar uma mensagem para o Irã. Cuidado, não mexe mais com a gente. O Irã vinha atacando, não o Irã propriamente, mas as milícias pró-iranianas, armadas pelo Irã, estavam atacando as forças americanas estacionadas na fronteira do Iraque com a Síria. E Biden resolveu parar com isso e mandou a aviação americana bombardear duas bases das milícias pró-iranianas, xiitas. Agora, eu lembro que essa nova fase de retaliações do Irã começou com a decisão de Trump de mandar um drone executar o general Qasem em Bagdá, quando ele chegava para uma visita. Ele era o principal militar iraniano. E, desde então, a tensão está elevadíssima na região, esperando-se que o Irã retalie contra Israel, contra os Estados Unidos, e Israel retalie contra o Irã. E estão criando uma OTAN árabe entre Israel e os países do Golfo, justamente para contrapeso contra o Irã. Casagrande, por favor. Rabino, olhando as consequências econômicas disso, hoje em dia as guerras têm produzido muito mais efeito com as sanções econômicas do que com as armas, né? A economia do Irã está bastante sufocada pelas sanções econômicas que ali existem. E você acha que poderia haver uma distensão dessas sanções econômicas? Aparentemente não, por esse seu comentário inicial. Mas seria esse um primeiro estranhamento que seria seguido depois de um possível acordo? Porque ali na região o significado econômico para eles é muito maior do que o significado das armas, vamos dizer. Olha, eu diria que não, por um motivo. O Irã recusou a negociação do acordo nuclear de 2015 com os Estados Unidos se antes as sanções não forem suspensas. Biden disse não. Primeiro, vamos sentar e conversar, depois as sanções paulatinamente cairão. A Arábia Saudita virou um pária na perspectiva de Biden. Biden acusou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de mandante do crime brutal contra o jornalista Khashoggi, Jamal Khashoggi, em Istambul. E por que ele não puniu a Arábia Saudita como os americanos queriam? Queriam que, pelo menos, ele impedisse que o príncipe entrasse nos Estados Unidos mais uma vez, caçasse o passaporte dele. Mas os Estados Unidos não fizeram isso, não farão. A Arábia Saudita é um grande comprador de armas, grande. E também é o grande mandatário de toda a região do Golfo. Sem ele, os Emirados, Catar, Omã, não se unem como se uniram para um projeto de paz com Israel. Então, a economia, sim, é importante, mas ela não está no momento de criar uma paz permanente na região. Lembrar que, logo que a paz entre Israel e Emirados foi fechada, 130 mil israelenses foram para Dubai. O grande dinheiro de turismo dos Emirados está vindo agora de Israel e dos acordos de Israel para dessalinização de água e de segurança também. O Irã, nessa semana que passou, saiu numa estatística de países que possuem ouro, e os Estados Unidos
em primeiro lugar, o Irã tem uma quantidade impressionante de ouro. Está em quarto ou quinto lugar no mundo. A estatística era feita com edifícios. O edifício americano, enorme, é um arranha-céu de ouro. O do Irã é maior do que alguns outros países. Ainda existe uma solidez econômica, apesar dos anos todos de bloqueio impostos pelos Estados Unidos. Rabino, um comentário rápido seu para encerrar o bloco sobre a decisão do Papa de ir para aquela região neste momento, que virou manchete no mundo inteiro, naturalmente. Olha, o Papa ele não quis decepcionar os cristãos iraquianos. Ele chama a igreja do Iraque de igreja martirizada. Ele vai correr o risco. O Papa João Paulo tinha uma viagem marcada para Bagdá, mas não houve um acordo de agenda com o então presidente Saddam Hussein. A visita é muito perigosa. Perigosa porque a região está em guerra, em primeiro lugar. Ele vai visitar lugares no Iraque que ainda tem escombros de guerra. Mossul foi uma cidade ultra bombardeada e tem lá ainda guerrilheiros. O Papa vai com todos os cuidados possíveis, num carro blindado, com segurança por toda parte, mas ele corre um risco muito grande. E os jornais do Oriente Médio já estão em alerta máximo. A Itália, a Europa e os Estados Unidos começaram agora a mandar seus enviados especiais, porque essa visita é uma visita histórica. O Papa vai a Ur, onde nasceu Abraão, vai à Mesopotâmia, berço da civilização do mundo. Então, tudo isso, mas com a ressalva de que hoje esse jardim do Éden é um jardim muito perigoso, em que os cristãos foram expulsos do paraíso. Uma decisão e tanto tomada pelo Papa, que certamente vai ficar sendo observada aí pelo mundo inteiro, conforme ela se desdobrar naquela região. Muito bem, vamos para o próximo bloco e nós vamos falar do boom imobiliário no Brasil. É isso mesmo, né? País com incertezas por toda parte na economia, mas os imóveis parece que estão indo muito bem. Quem vai explicar isso é Humberto Casagrande. Até já. Algumas empresas procuram uma solução mágica para trazer inovação ao seu negócio. Algumas empresas acreditam que o segredo do sucesso está na tecnologia. Mas as empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Qualquer empresa mesmo. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Construção em alta, vendas em alta, fundos imobiliários muito falados no meio dos investidores. Humberto Casagrande, a gente sempre fala que, apesar de tudo que acontece no país, o agronegócio segue voando e desempenhando muito bem. Podemos incluir o ramo imobiliário agora, nesse grupinho dos que ainda estão indo bem? Demar, sim, podemos incluir, mas não talvez com a sustentabilidade que tem o agronegócio. A explicação para esse boom da construção civil é muito simples, é excesso de dinheiro. Né? Para que as coisas funcionem, você precisa ter alguém que queira comprar e, obviamente, alguém que consiga produzir e entregar. Por anos a fio, nós tivemos problema de financiamento dos dois lados. As construtoras, até 2007,
eram administradas de uma forma familiar, amadorística, e tinham grandes dificuldades de se financiar em banco. Me lembro que eram poucos os bancos que abriam créditos para as construtoras. Em 2007, houve um boom também dos chamados IPOs, ou seja, a abertura do capital das empresas em bolsa, ou o Initial Public Offering, que é o IPO. A bolsa admitiu essas construtoras em grande número e elas passaram a se capitalizar no mercado de capitais, com muito dinheiro. Esse dinheiro que elas captam, além de possibilitar essas construções, também exerce uma pressão sobre elas, porque a construtora que captou dinheiro, ela tem que construir. Se ela ficar com o dinheiro parado, um dos indicadores dos analistas para ver se a construtora é boa ou não é saber onde está o dinheiro que ela captou. Se tiver aplicado no mercado financeiro, a ação dela cai. Então, elas saem desesperadamente procurando terrenos, oportunidades e tudo isso para aplicar esse dinheiro. E criou-se também linhas de financiamento muito bons. Então, o que não falta para as construtoras de 2007 para cá é dinheiro. A construtora faz um IPO e levanta R$1 bilhão com bastante facilidade. E para os compradores também houve uma mudança importante. As taxas de juros eram proibitivas e os prazos eram curtos. Hoje você tem taxas de juros bem mais competitivas, né? Nós tínhamos as taxas de juros eram 14%, 15%, 16% ao ano. Mais correção monetária, né? Agora, as taxas de juros são 6%, 7%, e os prazos chegam até 20, 30 anos. Então, nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre a oferta de capital para as construtoras que constroem e para as pessoas que precisam comprar. Some-se a isso que o Brasil tem um alto índice de déficit habitacional. Todo mundo precisa comprar uma casa, seja nas classes mais baixas, seja na classe média, né? Então, houve um grande encontro da oferta e da demanda nesse caso. Mas aí vem alguns agravantes, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo, em 2016, foi feita uma mudança do plano de zoneamento, do plano diretor. E isso aí criou-se a oportunidade de se construir metragens muito altas em locais inadequados. Historicamente, também sempre há um jeito com as autoridades para que sejam mudadas as leis. Então, bairros nobres de São Paulo estão virando verdadeiros paliteiros, né? Com imóveis de 1 e 2 dormitórios. Por quê? Porque essa mudança do plano diretor criou também esta regra. Foi feito na época da prefeitura do PT, que dizia o seguinte: olha, pode construir aí do lado da República do Líbano, mas tem que ser apartamento de 1, 2 dormitórios acoplados com não sei o quê. Então, nós estamos assistindo, em São Paulo, um crescimento desenfreado, que é o efeito colateral dessa coisa virtuosa, que é a expansão da construção. E aí também vem a questão dos preços, né? Outro dia eu conversei com um corretor, falei, nossa, mas aqui em Moema, R$30 mil o metro quadrado desse prédio, não está muito caro? O corretor falou, concordo plenamente com o senhor, mas isso aqui vende que nem pipoca quente. É só eu abrir aqui a stand e está tudo vendido. O que demonstra, eu falei para ele, eu sei, 1% das pessoas tem dinheiro, né? Só que esse 1% está aqui, e nós estamos no meio deles. Então, muita gente que tem dinheiro paga qualquer preço. Então, nós estamos assistindo uma especulação imobiliária muito grande, um crescimento desordenado. Nós poderíamos, por exemplo, estar fazendo retrofit. Existem inúmeros prédios abandonados pela cidade e o plano diretor deveria permitir que todo esse dinheiro, essa expansão, se fizesse em áreas, recuperando áreas do centro, projetos de incentivo de IPTU e de financiamento, porque, como a gente vê em outras capitais, é perfeitamente possível fazer esse retrofit. E a cidade de São Paulo, particularmente, como outras capitais, passam a ser ambientes de alto risco para se comprar um imóvel, porque uma área que é nobre hoje não será amanhã. Ao contrário de Nova York, por exemplo, que há 100 anos, o East Side Manhattan é uma área nobre,
Mayfair, em Londres, é uma área nobre há 100 anos. Aqui no Brasil, você hoje está morando numa área nobre, amanhã você não sabe. Tudo é possível e daqui a pouco vão fazer um loteamento de um parque ou de coisas desse tipo. Então, para concluir aqui o meu comentário, eu diria o seguinte: este movimento apresenta coisas muito virtuosas, como o crescimento econômico, propiciando as pessoas comprar residências e tal, e tem como negativo essa especulação imobiliária, essa desordem no crescimento das cidades, e também nós estamos apoiando muito isto, que é uma mão de obra de baixa qualidade, né? O Brasil investe muito na construção civil, que gera mão de obra, precisamos fazer. No curto prazo é ótimo, vamos ocupar todo mundo aí que está desocupado. Só que a médio e longo prazo nós continuamos insistindo e preparando pessoas para assentar azulejo, pôr tijolo, que são coisas, com todo respeito aos trabalhadores dessa área, mas não tem tecnologia nenhuma, é um trabalho de baixa qualidade. Então, este é o ambiente que se tem hoje. Muito dinheiro, muitas construções, um crescimento torto e propiciando uma mão de obra não qualificada. Vamos trazer o Walter Maierovitch para essa discussão. Walter. Eu vou pular essa, tá? Ok, então vamos ao Ibsen. O Casagrande, existem estudos que mostram qual é o perfil desses novos empreendimentos, se é, como você disse, com a taxa de juros baixa, eu vi outro dia um número de que teria crescido 70% o número de imóveis financiados. Então, você diria que o perfil da maior parte desses empreendimentos é de classe média, ou você está vendo também construções de alto padrão? Qual é o principal nicho desse mercado hoje? Muito boa a sua colocação, Ibsen. A última estatística que eu vi, apenas 5% dos lançamentos dos imóveis de 2018 para cá eram de apartamentos de mais de 4 dormitórios. A grande concentração são apartamentos até 2 dormitórios. 55% são até 2 dormitórios, e aí vai caindo. Então, existe sim uma concentração nesta oferta em apartamentos menores, voltados para pessoas da classe média e mais baixa renda. E existe também uma diminuição no Minha Casa Minha Vida, porque os recursos disponíveis lá são menores. A gente, circulando pelas áreas nobres das capitais, tem a impressão que o que se está construindo são grandes imóveis caros, apartamentos caros, mas isso seguramente é a minoria. Existe uma grande quantidade de 2, 3 dormitórios, e, inclusive, no plano diretor da cidade de São Paulo, demonstra o seguinte: na região onde passa o metrô, existe uma obrigatoriedade que, no entorno dessas linhas, se construam apartamentos pequenos, para que haja mais gente da população aproveitando o metrô. Só que a consequência negativa disso é a deterioração das áreas, né? Então, isso, de novo, com relação ao exterior, a gente tem linha de metrô, região deteriorada. Lá nos Estados Unidos, em Londres, em Paris, não é assim, né? Então, falta este planejamento. Mas, seguramente, todo esse boom, esse crescimento, está, sim, focado em apartamentos de até 2 dormitórios. Vamos completar o bloco trazendo o Moisés Rabinovici. Moisés, você viu que o Casagrande citou o retrofit, né? Você andou por Estados Unidos, passou por Nova York. Nova York é notória pelos projetos de retrofit, não só de prédios, que tem aquela casca histórica, bonita, dos anos 30, 40, e eles preservam aquilo, mas dentro é tudo novo, tudo atualizado. Fazem isso também com casas, as famosas brownstones, né? Aquelas casas que você vê toda hora, botam uma em filme, com uma escadaria na frente até a calçada. Dentro é tudo moderno. A tua visão sobre essa evolução que nós estamos vendo agora aqui no Brasil? Olha, na verdade, Ademar, eu sou mais acostumado a ver casa sendo destruída por aviões no Oriente Médio, né? Mas, não em Nova York, né? Não em Nova York. Mas Nova York, por acaso, ontem eu vi um projeto que vai levar uma praia
ao sul de Manhattan, ali onde está o Mythic Park, no final da High Line. Vai ficar pronto em 2023, mas vai começar agora, na primavera. E é um projeto que tem campo de futebol, parque para crianças, bosques, trilhas de passeio, enfim. Manhattan vai se recriando e, ao mesmo tempo, ficando mais cara em tudo. Agora, eu tenho uma curiosidade que foge um pouquinho só desse tema, mas é sobre um comprador que aproveitou esse boom imobiliário, que é o senador Flávio Bolsonaro. Comprou uma mansão em Brasília. Ele vai pagar taxa de juros nominal de 3,65% ao ano. Essa é a taxa de juros do mercado, Casagrande? Não, definitivamente não é. A taxa de juros de mercado hoje está em torno de 6% para os bons correntistas. Né? Taxa boa, hein, Casagrande? Muito boa, de hein? 6% a 9%. Aí, sem entrar no mérito, fazendo uma análise técnica dessa concessão de crédito, eu diria o seguinte: o salário do financiado, ele consome aproximadamente 80% do valor da prestação. Isso também não está dentro das boas práticas bancárias. E, além disso, a taxa é mais ou menos a metade da taxa de mercado. Então, é um financiamento realmente atípico, né? E que chama atenção, como disse, numa análise meramente técnica. Não pode-se fazer essa análise até sem nenhum viés político, né? Mas eu gostaria de acrescentar aqui, para finalizar, também uma importante mudança que houve no mercado imobiliário, que tem até um cunho jurídico, Walter, que até 10 anos o financiamento dos imóveis era feito com hipoteca. Depois foi aprovado a troca de hipoteca para alienação fiduciária. Ou seja, o banco tomar um imóvel da pessoa que não pagou com alienação fiduciária é muito rápido, ao passo que a hipoteca demorava anos na justiça para que essa retomada do bem ocorresse. Quando nós adotamos o instituto da alienação fiduciária, melhorou muito. E uma segunda melhora jurídica é o seguinte: hoje cada prédio é feito como fosse uma empresa de propósito específico. Antigamente você comprava um apartamento e ia pagando, aquele apartamento até passar para você pertencia à construtora. Então, se ela quebrasse, você perdia tudo. Hoje em dia, não. O prédio, quando começa a ser levantado, ele já pertence aos condôminos, porque é feita uma SPE, uma empresa Special Purpose Company, ou seja, uma empresa de propósito específico. E se houver algum problema com a construtora no meio da obra, simplesmente a construtora é destituída e contratada outra. E aquilo que foi pago até aquele momento não é perdido. Então, essas duas mudanças jurídicas, o Instituto da SPE e a mudança para alienação fiduciária, trouxeram também aquilo que a gente já falou aqui outras vezes, a famosa segurança jurídica, o conforto jurídico, para que esse mercado deslanchasse mais. Obrigado, Casagrande. Evoluções importantes nesse mercado. Daqui a pouco, a metralhadora giratória do Gilmar Mendes. Walter Mairovich com vocês já já. O jovem de hoje é o médico de amanhã, o engenheiro, o administrador, o advogado, o professor, o governante, enfim, o profissional do futuro. Para ser bom na profissão, o jovem tem que pôr em prática tudo o que aprendeu. É aí que entra o estágio e o aprendizado. Uma oportunidade de iniciar sua profissionalização, de se aperfeiçoar, de construir sua autonomia, de exercer a cidadania. Ofereça oportunidades para jovens estagiários e aprendizes e dê um futuro melhor para os jovens, para a educação e para a sociedade brasileira. CIEE, há mais de 50 anos encaminhando as novas gerações e preparando os profissionais que farão o futuro do Brasil. CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola. Vamos ao nosso jurista, Walter Mairovich, para explicar um pouco o que é que se passa
lá na sala do Gilmar Mendes, Walter. Por favor, o que ele pretende? Olha, Adhemar, antes disso, um pequeno passo atrás, só para deixar claro que a demolição da Lava Jato, ela está em curso em diferentes frentes. Por exemplo, a força-tarefa do Ministério Público lá de Curitiba, a Lava Jato de Curitiba, já foi para o espaço. Ela foi dissolvida por um ato do procurador-geral, que é o Aras. Agora, um outro exemplo. Em breve, o Gilmar Mendes, e aí a gente entra nele, vai devolver para prosseguir o julgamento um habeas corpus voltado ao reconhecimento de falta de imparcialidade do Moro. E isso, no caso do triplex do Guarujá, e que levou à condenação do ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes, percebendo que a sua posição e do Lewandowski de anular o processo do triplex não seria vencedora, reconhecendo a parcialidade do Moro, o que ele fez? Ele pediu vista dos autos, ele interrompeu o julgamento do habeas corpus. Agora, isso se deu em dezembro de 2018, depois dos votos dos ministros Fachin e Carmen Lúcia, que não reconheciam a alegada parcialidade do Moro. Agora, vejam bem, em 2021, e passados 3 anos, o Gilmar Mendes vai levantar os fundilhos e devolver o habeas corpus que ele estava sentado em cima, como uma galinha chocando. Com o ministro Nunes Marques na cadeira do aposentado ministro Celso de Mello, a ordem do habeas corpus será assim concedida. E disso sabe até a estátua da Artemis que fica na frente do Supremo. Em síntese, será concedida a ordem de habeas corpus e o processo do triplex anulado. Terá que recomeçar. Mas tem mais um exemplo sobre a demolição da Lava Jato que está em curso. Na sua última reunião, a segunda turma do Supremo mudou, e em sede de embargos de declaração, a decisão majoritária, atenção, decisão majoritária que recebia a denúncia contra os membros do chamado quadrilhão do PP. Até então, estavam com acusações recebidas e como réus o Arthur Lira, do PP, o Ciro Nogueira, do PP, e outros 2 deputados do PP. Apesar dos embargos de declaração não se prestarem a mudar uma decisão, embargo não é para isso, os contorcionismos jurídicos do Gilmar Mendes, Lewandowski e do Cássio com K levaram à rejeição da denúncia e ao arquivamento do caso do quadrilhão do PP. Então, mudaram, desvirtuaram os embargos de declaração, mudaram a decisão e jogaram a decisão do ministro íntegro Celso de Mello pela janela. Agora, atenção, o Cássio com K não se deu por suspeito, isso é importantíssimo. Ele fez cara de paisagem, como diz os jovens, e usou como base facial o famoso óleo de peroba. Os jornais informaram muitas vezes, repetidas vezes, ter o ministro do Piauí, o Cássio Nunes Marques, o Cássio com K, sido apadrinhado para chegar ao Supremo pelo seu conterrâneo e amigo Ciro Nogueira, senador e presidente nacional do PP. O PP e o Centrão, juntos, apoiaram decisivamente o Cássio com K para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Celso de Mello. Só para frisar, Cássio Nunes Marques era o candidato da preferência do Centrão, do PP, da predileção do Ciro Nogueira, e era o ungido da família Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro é que queriam ele, em especial o Flávio Bolsonaro, há pouco mencionado. O ministro Cássio com K
não se afastou, não se deu por suspeito, ele não se afastou do processo do quadrilhão do PP e julgou a favor do amigo Ciro Nogueira e também dos fautores da camaradagem, ou seja, o Arthur Lira e 2 outros deputados do PP. Agora, a frente demolidora, formada pelo Gilmar Mendes, o Lewandowski e o Cássio com K, acabou de destruir mais um pilar da Lava Jato com relação a esse quadrilhão do PP. Com essa decisão política e majoritária da segunda turma, não existe mais o quadrilhão do PP. E a Lava Jato, pelo jeito, já que não existe mais, nunca existiu, segundo o Mendes, perseguiu inocentes a Lava Jato. Falar sério, né? Esse esforço todo para interferir e derrubar praticamente a Lava Jato deve ter muito político esfregando as mãos, não é, Ibsen Costa Manso? Pois é, isso está até em filme, né? Vai chegar no Supremo, né? Com o Supremo, com tudo. Agora, Walter, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, quer dizer, se esse processo do triplex for anulado, o Lula ainda continua inelegível por conta daquela outra condenação também em segunda instância do sítio de Atibaia, né? Mas e aí, como é que fica isso? Será que que aliás foi começado a ser julgado pelo Moro, instruído pelo Moro, mas foi uma juíza, se eu não me engano, lá de Curitiba, que acabou dando a sentença. Vamos lá, Walter. Olha, inclusive com copy-paste. A posição da defesa do ex-presidente Lula, e eu tenho quase que certeza, embora não tenha uma esfera de cristal, mas que ela vai convencer, dentro desse processo demolitório da Lava Jato, essa colocação da defesa vai tocar e vai convencer o trio Cássio com K, Gilmar Mendes, que é o que quer destruir a Lava Jato, e o Lewandowski. O Hélio Gaspari acabou escrevendo um recente artigo no Globo, falando que o Gilmar tem assessores que só se dedicam à verificação daquelas fitas das conversas do Moro, com o Dallagnol e etc. Então, eles estão lá com lupa em cima. Mas, voltando ao ponto e à sua pergunta, essa decisão do habeas corpus. O ministro Fachin já falou em entrevista de que essa decisão vai valer só para o caso do triplex, mas não é o que a defesa do Lula pretende. Ela pretende que, reconhecida a falta de imparcialidade do Moro, então se vai anular não só a decisão do triplex, mas terá um efeito de modo a apanhar várias audiências e provas colhidas pelo Moro que antecederam essa sentença da juíza. Em síntese, vão destruir a base da sentença e querem destruir, evidentemente, também tudo, e a sentença por consequência. Se o alicerce está minado, eles dizem, e usam aquela velho exemplo da árvore contaminada que gera o fruto também contaminado, então eles querem estender isso não só ao triplex, como ao caso do sítio de Atibaia. E aí, derrubando tudo, e voltando à tua pergunta, Ibsen, o Lula não cai mais na lei de ficha limpa. Passa a poder, não é mais inelegível, e vai poder concorrer à presidência da República, que parece, e aí a análise é sua, você que é o que entende de política, parece que o grande desejo do Bolsonaro é concorrer com o Lula, voltar à eleição atrasada que o Bolsonaro ganhou.
É assim que se começa a entender esses emaranhados. Para encerrar o bloco, vamos ao Humberto Casagrande, e na sequência, no próximo bloco, temos o Ibsen, com o lado político do que está acontecendo aí. Casagrande, você para fechar o bloco. Tá, Walter, eu queria sugerir uma comparação entre Itália e Brasil mais uma vez. Sabemos que a Operação Mani Puliti, Mãos Limpas, na Itália, também sofreu retrocessos importantes depois de feita, né? Existem semelhanças nesses retrocessos que as operações sofreram na Itália e no Brasil? Olha, a Operação Mãos Limpas, só fazendo aqui um esclarecimento, que foi no norte da Itália e em Milão, esse pool de mãos limpas, de Mani Puliti, atuou, porque lá não tem foro privilegiado, em Milão. E tudo começa e se desenvolve em Milão e se refere à corrupção na política partidária italiana, com 2 suicídios, o ex-primeiro-ministro Bettino Craxi fugindo para a Tunísia, onde bem depois, anos depois, veio a morrer. Mas o que se teve nas mãos limpas foi uma volta de Berlusconi, que logo que começou a Operação Mãos Limpas, o Berlusconi era primeiro-ministro, mas nada foi tocado nele. Mas depois de 3 meses, a operação descobriu, e aí o Berlusconi caiu. O tempo passou, a operação se desenvolveu, e o Berlusconi voltou e começou a fazer leis, inclusive a de persona, no interesse próprio. E aquela Operação Mãos Limpas, que começou como Mãos Limpas, começou e terminou como mãos cortadas, decepadas, porque o Ministério Público não tinha mais como agir. Comparações. A operação da Itália se manteve íntegra com relação às condenações. Ela não se desenvolveu, ela acabou, mas as condenações foram mantidas. O que está se vendo no Brasil é uma tentativa de demolição de todas as decisões condenatórias, de nulidades de todos os processos, um reconhecimento e talvez as pessoas pedindo dinheiro de volta. Obrigado, Walter. Como se vê, é uma construção muito mais complexa do que apenas uma decisão aqui, outra decisão ali. Tem muita gente interessada em toda essa movimentação que o Walter acabou de descrever. Vamos a mais um intervalo. Na volta, as águas de março que inundam a política pelo coronavírus, com o Ibsen Costa Manso. Até já. As empresas mais competitivas e modernas sabem que o melhor investimento são os jovens talentos. Aprendizes e estagiários trazem a liberdade, a criatividade e a garra de quem está começando a construir uma carreira e quer provar todo o seu potencial. O CIEE possui toda a experiência para auxiliar qualquer empresa a criar um programa de estágio e aprendizagem. Entre em contato agora com o CIEE e dê um upgrade no seu negócio. CIEE, transformando vidas, construindo o futuro. Ibsen Costa Manso, o coronavírus sendo politizado desde o início. Ele aperta, ele cresce e a politização também. Conta para nós. Pois é, Ademar, a gente está completando um ano aí, né? No Brasil, a pandemia começou em março do ano passado e de lá para cá só piora. E, como você disse, piora por conta principalmente da politização da pandemia, né? Eu diria que as águas de março esse ano chegam turvadas aí por sangue, suor e lágrimas, né? Batendo recorde, aí a política está totalmente contaminada pelo corona, com um nível de carga viral que faz com que a paciente, a política, esteja praticamente entubada, em coma, né? E o descrédito na política, que já vinha aí por décadas no Brasil por conta da corrupção, se aprofundou ainda mais, né? Com uma epidemia aí de factoides, criada artificialmente nos laboratórios da política em Brasília e nos estados por governantes e parlamentares de todos os espectros ideológicos, né? E há outros vários flagelos, né? As fake news, a judicialização da pandemia, com o Supremo interferindo na atuação do governo federal, por hora
determinando que sejam instaladas UTIs, enfim, há uma extrema judicialização, né? E, além disso, um fracasso, né, um outro flagelo é esse fracasso que se assiste aí da logística para o fornecimento de vacinas e outros insumos, né, como o caso do oxigênio lá em Manaus, enfim, seringas e tal. E, enquanto isso, o Brasil sufoca, né, literalmente, né? A gente vive o pior momento aí dessa crise sanitária sem precedentes, as UTIs lotadas, sinalizando aí um possível colapso total no sistema de saúde até o final desse mês, né? E, enquanto isso, a economia segue paralisada, né? O desemprego em estado febril bate recordes. Agora, o que é importante ressaltar aqui é que, paradoxalmente, não há remédio milagroso para todos esses males fora da política, né? Aquela política que se tinha antigamente com P maiúsculo e que ainda pode ser encontrado em alguns países desenvolvidos, mesmo assim, em alguns casos, né, só com o uso de microscópio, né? E aqui o principal problema é que seria ideal que houvesse aí uma interlocução entre o governo federal, os governos estaduais e municipais, coisa que não está acontecendo, ao contrário, né? O presidente Jair Bolsonaro já quase um ano não se reúne com os governadores para tratar do que é importante para o país. E os governadores também, por outro lado, já em franca campanha aí para as eleições do ano que vem. E o que se viu esta semana foi o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, assumiu o protagonismo aí, reunindo governadores, enfim. Agora, como eu disse, não há caminho fora de um bom entendimento na política entre todos esses entes federativos, né? Muita gente em campanha, inclusive optando por plantar dúvidas na sociedade e causando mortes, né? Não vamos fugir da realidade. Walter, você primeiro. Fazer aqui um paralelo entre o Bolsonaro e o Maduro, a partir do seguinte: o Bolsonaro está aí com a cloroquina, insiste, etc. O Maduro inventou o Carvativir, que diz que é 100% resolve o problema da Covid. Só que o Maduro, que é inteligente, não é desmobiliado, não tem cabeça desmobiliada como tem o Bolsonaro, o que ele fez? Mas ele imediatamente comprou a Sputnik 5. E há bastante tempo já chegaram 100 mil doses, ele já vacinou o pessoal da saúde e tal. Então, ele parece que faz um jogo de cena. Ele joga uma invenção venezuelana para o mundo, fala disso, mas ele está se cobrindo com a vacina. O Bolsonaro parece que faz o contrário e fica criando casos. Dá para você fazer um paralelo entre isso tudo, Ibsen? Pois é, né, Walter? Essa postura, eu não diria apenas do Bolsonaro, mas da politização aí, quer dizer, deveriam dar mais voz à ciência, né? O negacionismo aí. Agora, o brasileiro tem essa mania, né? Ele vira especialista em tudo, né? Em ano de Copa são todos técnicos de futebol, em ano de eleição somos todos analistas políticos, e agora viramos especialistas em epidemias, né? Você olha aí as redes sociais, e um monte de gente dando palpite, o Bolsonaro, por vezes, se declara contra a vacina, por outras vezes a favor da cloroquina. O governador João Dória saiu correndo para dar a primeira vacina, quer dizer, todo mundo querendo aparecer na foto, né? E isso prejudica, isso desinforma a população, né? Fez crescer, não só aqui, mas no mundo inteiro, um movimento anti-vacina, né? Que já vinha de antes, né? E que está provocando mortes. O Brasil voltou a ter sarampo, né? Nós estamos com a volta da tuberculose. Então, enfim, seria fundamental que se parasse com essa discussão que não é profissional, não é da ciência. Vamos completar o bloco com você, Humberto Casagrande. Muito bom, Ibsen. É uma questão só.
O governo conseguiu construir um apoio sólido na Câmara e no Senado na última eleição. Se não houver um rompimento dessa sustentação, o cenário está mais ou menos dado até as eleições, né? Esse grupo vai sustentando o presidente até lá, e aí ocorrem as eleições. A minha pergunta é: qual a chance desse apoio vir a ser rompido, dessa coalizão que hoje está, aparentemente, pela imprensa, pelo menos muito sólida, né? Qual é a chance disso vir a se sofrer alguma ruptura e mudar, então, esse cenário que se apregoa para os próximos 2 anos até a eleição? Bela pergunta, Casagrande. A política é muito volátil, né? A gente já comentou aqui em programas anteriores sobre essa suposta grande maioria conquistada aí após a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Mas isso pode mudar amanhã, se tiver algum fato novo, que, né, político migra, né? Se amanhã tiver outro interesse, esse apoio não se estabelece. Veja, por exemplo, que essa votação da PEC emergencial, que a gente estava falando aqui na semana passada, de se seria fatiado ou não, eu comentei que o governo mostraria força se conseguisse fazer com moto niveladora descer goela abaixo. Não foi o que aconteceu no Congresso, quer dizer, se fatiou a PEC e, de certa forma, isso é mais uma derrota para o governo, especialmente para o ministro Paulo Guedes, que vem sendo enfraquecido até pelo próprio presidente da República, né? Ok, Ibsen, obrigado. Encerrando o bloco, então, e é hora da nossa cartada final. Começar com você, Moisés Rabinovici, 1 minuto para a sua cartada final. Bom, a trégua no Oriente Médio dura até o fim da visita do Papa de 5 dias. A minha cartada é a seguinte: o que vai acontecer em seguida, quando a trégua for acabada? Obrigado, Rabino. 1 minuto para você, Humberto Casagrande. O nome do jogo, pessoal, é Vacina Sim. Eu quero dizer o seguinte: o assunto hoje é complexo, a crise é complexa, mas, paradoxalmente, a solução é muito simples. Se nós conseguirmos vacinar todo mundo rapidamente, a maioria dos problemas vão se resolver. Os restaurantes vão começar a recuperar economicamente, as viagens, a indústria, o comércio, os serviços. Então, você tem um problema de contornos complexos e profundos, mas uma solução muito simples. A vacina chegando, as coisas vão se resolver, pelo menos momentaneamente. É claro que os nossos problemas estruturais continuarão, mas nós teremos um grande refresco. Então, recentemente foi aprovado aí que as empresas privadas possam comprar vacinas. Eu, particularmente, na minha empresa, já estou procurando vacina para comprar para os meus funcionários, e, de repente, essa possa ser uma solução. Que as empresas, os estados e municípios façam aquilo que o governo não está conseguindo fazer. Obrigado, Casagrande. Cartada final, 1 minuto para você, Walter Maerovitch. Olha, a sabedoria lusitana nos ensina o seguinte: quem cabritos possui, mas cabras não tem, de algum lugar os cabritos vêm. O Flávio Bolsonaro tem cabritos, mas não tem cabras. Será que o Aras percebeu e vai investigar isso profundamente? A pergunta eu repasso para o Rabino, já que ele é um cidadão do mundo. Rabino, o que diz a sua esfera de cristal do reino da Boêmia? Eu posso responder? Vamos deixar o Rabino responder. Vai, Rabino. Eu lembro que no Oriente Médio coloca-se uma ovelha como culpada de tudo e depois ela espia toda uma nação, né, no dia do perdão, depois ela é deixada no deserto, próximo de uma colina, e aí ela some. Então, talvez seja assim, o cabrito que acabe caindo num grande buraco.
espiando as culpas de todos os políticos. Obrigado, Rabino. Foi a primeira cartada final dupla do Quatro Ases. E para encerrar, a cartada final do Ibsen Costa Manso. 1 minuto para você. Semana passada eu comentei aqui sobre os problemas de comunicação do governo e no mesmo dia foi trocado o secretário de comunicação. Não sei se foi porque o presidente Bolsonaro viu os Quatro Ases, mas o fato é que foi trocado e para o lugar de um publicitário foi enviado um almirante. Eu espero que pelo menos o almirante saiba qual é o rumo, né? Não perca o rumo aí na sua navegação. Eu desejo que agora, para mim não faz o menor sentido um homem que não é da área de comunicação chefiar exatamente uma área tão importante como que envolve assessoria de imprensa e publicidade do governo. Vamos ver, vamos dar uma chance para o almirante ver se encontra o rumo. Pois é, Ibsen, talvez ele tenha um know-how de comunicação similar assim, ao do Pazuello, com saúde, logística e o que nós estamos presenciando aí. Senhores Ases, muito obrigado a todos, foi um prazer mais uma vez contar com todos aqui. O Quatro Ases volta na próxima semana e você que nos assiste pode comentar, pode se inscrever, aproveite, nós estamos em todas as redes sociais, faça o seu recado, a sua sugestão chegar até nós. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.